Fala galera, Luiz Pessoal falando, e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho de Amazon Web Services, né? AWS. No caso aqui de hoje a gente vai falar sobre VPC, então nós vamos construir aqui, né, uma VPC, e a ideia é construir também uma subnet pública e uma subnet privada, tá? Onde a subnet pública vai obter acesso, né, externo, tá? Então você vai conseguir acessar os recursos que estiverem aqui na subnet pública, porém você não deve conseguir acessar recursos que tiverem na subnet privada, tá? Aí eu vou demonstrar também, né, uma possibilidade que você tem dos recursos que estão, né, na sua subnet privada, né, que ele possa acessar a internet, que ele possa sair para a internet utilizando um VPC NAT Gateway, tá? Nós vamos trabalhar com o recurso de VPC, subnet, o Internet Gateway, o NAT Gateway e as tabelas de roteamento para essa atividade. Eu deixei aqui um desenho pronto, onde esse desenho também tem aqui um peering e a VPC default da AWS. O peering e essa VPC default, nesse momento nós não vamos utilizar, vamos focar nessa camada, nessa criação de VPC, onde nós vamos ter uma subnet pública e uma subnet privada para a nossa utilização. Vamos lá para o portal da AWS então. Bom, pessoal, aqui no portal da AWS eu deixei aberto aqui, né, a parte onde nós encontramos VPC. Para que eu chegue nessa dashboard, eu posso ir em Services e digitar VPC. Ele vai me localizar aqui o item VPC, os recursos de rede, tá? Então eu posso clicar aqui e vou lá para os recursos de rede, que é onde eu já estou aqui, onde eu me encontro, e aqui eu vou ter todos os meus recursos de networking, tá? E eu deixei uma outra guia onde eu estou nos recursos de EC2 aqui, nos recursos de computação, tá? Então eu posso pesquisar também EC2. Clicando em EC2, eu vou abrir aqui os meus recursos de máquinas virtuais, de instâncias, né, de EC2 aqui na AWS, tá ok? Então esses dois únicos itens que nós vamos utilizar nesse laboratório aqui. Eu tenho também aqui, pessoal, uma instância já criada, tá? Na minha VPC default, tá? Na VPC que é criada com a conta da AWS, e aqui em VPC eu tenho a VPC default que já vem criada. Eu já peguei alguns casos que o pessoal costuma deletar essa VPC default. E caso você delete e precise de repente criar por quaisquer motivos, né? Pode acontecer de você estar subindo um serviço PaaS e esse serviço PaaS, nativamente ele utilize essa VPC default. Você pode clicar aqui em Actions e Create Default VPC. No nosso caso aqui está apagado porque ele já está criado, né? Essa VPC ela já está criada, tá? Então por isso que ela está apagada aqui. Mas aí você pode clicar aqui, ele vai criar todos os componentes, os recursos, né, de VPC default. Vai criar a VPC, vai criar a subnet, vai criar as rotas, o Internet Gateway, vai criar todos os recursos que você precisa, né, para trabalhar com a VPC default. Essa VPC default já vem com algumas subnets, tá? E essas subnets, todas elas são públicas. Então você consegue sair para a internet com um recurso que você criar em qualquer uma dessas subnets e você consegue receber acesso, né, através da internet em qualquer recurso que estiver
nessas subnets. É importante que você saiba disso. Todas elas são públicas, tá ok? Por que eu tenho tanta subnet aqui, pessoal? Eu tenho bastante subnet porque cada uma dessas subnets elas estão separadas por AZs, né? Available Zone, né? Que eles chamam aqui na AWS. Então, como que eu trabalho com alta disponibilidade, com disponibilidade na AWS? Eu trabalho dividindo os meus workloads, dividindo a minha carga de trabalho em cada uma dessas subnets. Então, imagine que eu tenho, por exemplo, uma aplicação e essa aplicação ela tem aí duas máquinas para que eu tenha redundância, né, na minha aplicação. Então, uma dessas instâncias eu colocaria, por exemplo, na subnet A, tá? Default A, e uma outra instância eu alocaria na minha subnet 1B. Com isso, eu teria, né, alta disponibilidade, eu teria redundância aqui, né? Caso uma dessas zonas viesse a apresentar falha, tá? Então é dessa forma que eu consigo aqui alta disponibilidade na AWS, né, tendo mais de uma subnet para um único fim e dividindo os meus workloads entre essas subnets, tá ok? Bom, o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos criar uma nova VPC, uma nova rede, tá? É importante que você saiba também que caso as suas redes, né, caso as suas VPCs precisem se comunicar, né, isso eu vou falar num outro vídeo, né, não tem aí IPs sobrepostos, tá? Já fica a dica. Não pode ter IP sobreposto entre as VPCs e também com o seu ambiente on-premise, tá? É importante que você saiba disso. E aqui eu deixei já uma colinha com todos os recursos que nós vamos criar. Então, o primeiro recurso que nós vamos criar aqui é a VPC. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. E vamos criar essa VPC. Clicando aqui no botão Create VPC, eu vou colar aqui o nome, né, VPC Lab. E aí nós precisamos de um range de IP, né, de um endereçamento de rede. E aí eu tenho aqui o meu endereçamento, é um /22, que eu vou utilizar aqui para criar essa VPC. Vamos criar aqui. Eu vou deixar aqui com no IPv6, tá? O tenant eu vou deixar o default e eu posso, né, taguear, né, essa minha VPC. A primeira tag aqui que ele vai utilizar é o name e o name vai ser o nome que a gente colocou aqui em cima. Vou clicar aqui em Create e ele vai criar para nós aí uma VPC. Basicamente, ele criou aqui a VPC para nós, né? Não tem nada ainda aqui, mas é importante que você saiba, né, que não posso sobrepor caso eu queira conectar, né, uma VPC na outra aqui, tá? Nós vamos ver isso num próximo vídeo. Vamos clicar aqui em Subnet. Nesse vídeo, pessoal, eu não vou criar aqui várias subnets pensando em alta disponibilidade, tá? A ideia aqui é focar em como eu construo, né, uma VPC e como que eu faço para ter mais de uma subnet, sendo uma subnet pública e uma subnet privada. Eu posso ter várias subnets privadas e posso ter várias subnets públicas. O procedimento que você vai fazer é basicamente o mesmo, tá? A única diferença é que cada subnet que você for criar para um fim, essa subnet deve estar em uma AZ diferente, tá? Como que você identifica, né? Você consegue identificar na criação, a gente vai ver isso, por letras, tá? A, B, C, D, né? Algumas regiões, a Virgínia, por exemplo, tem 6 AZs, né? Algumas regiões vão ter menos. No Brasil, São Paulo, por exemplo, você consegue distribuir os seus workloads em 3 AZs, tá ok? E o que seria isso?
uma região, né, é uma localidade, vamos falar assim, e cada Z é um data center, né, separado, um data center distinto, né, separado por 100 km, se eu não me engano. Tá? Seria basicamente essa a lógica aí. Né, caso falhe um data center, você tem a disponibilidade em outro data center. Tá? Então nós vamos criar aqui então duas subnets, uma subnet pública e uma privada. Vamos começar aqui pela nossa subnet privada. Vamos copiar aqui o nome dela e vamos criá-la. Eu vou escolher a VPC onde eu vou criar a minha subnet. No caso, clicando aqui, eu vou ter duas opções. Eu vou escolher aqui VPC Lab. Tá? Aqui eu vou dar um nome, então, né, da minha subnet. No caso aqui, eu vou usar essa A aqui de pub, tá? Vou deixar a A como pub. E a PVT vai ser a B. A gente inverte aqui. A A, eu estou dando o nome de A porque eu vou colocar aqui ela na US East 1A, tá? Só para identificar, para ficar mais fácil identificação. Então, estou colocando lá no A, na AZA, tá? Vou copiar aqui o meu endereço, deixa eu só corrigir aqui pub. Vou copiar o endereço. Então essa aqui vai ser a pública. Vamos colar aqui. Endereçamento. Ela já colocou a tag para nós aqui. Create subnet. Enquanto isso, vamos copiar a outra aqui, que é a PVT, que vai ser a B. Vamos criar ela aqui na VPC Lab. Colar o name. Escolher aqui a B, tá? Então eu estou colocando B aqui e estou alocando, né, essa subnet na B aqui só para fácil identificação. A rede, vamos copiar aqui. Então eu estou segmentando, né? Então dentro do meu /22 eu estou criando 2/24, tá ok? Importante que você saiba um pouquinho, né, de rede aí para essa atividade. Vou clicar em Create. E aí, então, o que eu fiz aqui, né, pessoal? O que nós fizemos, né? Nós criamos aqui, basicamente, tá? Duas subnets, né? Uma subnet pub, que é a A aqui, que ela vai ser pública. E aqui, um pouquinho mais para baixo, eu tenho a sub PVT, que ficou na ZB. Ela vai ser a minha subnet privada, tá ok? Então é importante que vocês saibam disso aí. Bom, qual que é o próximo passo? Vamos criar aqui as tabelas de roteamento, tá? Então, quando eu crio a minha VPC, automaticamente é criada uma VPC padrão, uma VPC default, uma tabela de roteamento padrão, tá? Para minha VPC. Então eu criei uma VPC nova, automaticamente é criada uma tabela de roteamento para essa VPC, tá? Então essa tabela de roteamento é da VPC. Vamos colocar aqui, ó, default VPC Lab, tá? Então, é criado isso aqui, vamos identificar ela aqui para a gente não ter problema. E aí nós vamos criar também duas tabelas de roteamento. Uma tabela de roteamento para a subnet pública e uma tabela de roteamento para a subnet privada. Então, vamos lá, copiar aqui o nomezinho, create. Vou colocar o name dela aqui, que seria a tag, né? Então, a pub, vamos selecionar a VPC, né? VPC Lab, que nós criamos agora. Nós estamos atachando nesse momento, pessoal, só na VPC, tá? Estamos associando essa tabela de roteamento que a gente está criando na VPC.
Create. Vamos criar outra tabela. A gente só está criando tabela aqui, não estamos fazendo mais nada, estamos associando a VPC. Né? Até o momento isso aqui não determina nada, tá? Vamos escolher aqui novamente, né, mais uma tabela de roteamento e vamos associar aquela VPC Lab lá. Então a gente está criando, não está determinando nada ainda. Maravilha. Então está aqui, eu criei então as minhas tabelas de roteamento, associei a minha VPC, né? Mas eu não associei ainda a minha subnet. Então vamos pegar a PVT aqui e vamos associar a subnet PVT a ela. Então eu vou selecionar aqui a minha tabela de roteamento, vou aqui embaixo, né, na view embaixo aqui, você vai ver que tem mais de uma subnet, mas nenhuma está associada ainda, tá? Então não tenho nenhuma associada ainda. Vou clicar aqui ó, em Edit Subnet Association. E aí vai ter duas subnets aqui. Deixa eu cancelar aqui. Então PVT é o que a gente vai associar agora, tá? Então Subnet Association, Edit PVT. Então nós estamos associando a nossa subnet, a nossa rota PVT, à nossa subnet PVT, ok? Privada. Vamos salvar aqui. E agora nós vamos na pública. Eu acho que ficou invertido aqui a subnet, né? Deixa eu voltar aqui. Não, tá certo. E agora nós vamos na pública e vamos associar Edit a pública. Save. Bom, agora as tabelas já estão destinadas, né? Então elas já estão configuradas lá para cada uma da subnet. A privada associada na subnet privada, a tabela de roteamento pública associada à subnet pública. Tá ok? Bom, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos criar o Internet Gateway, tá? O IG, que é o que vai dar acesso público tanto interno para externo quanto externo para interno, né, se eu tiver lá as devidas liberações. Tá ok? Então vamos clicar aqui em Internet Gateway e vamos criar um Internet Gateway. Copiar aqui o nome. Tá aí. E vamos criar. Bom, nesse momento, a única coisa que a gente fez aqui, pessoal, foi criar, né, esse Internet Gateway Pub aqui. E agora nós precisamos associar ele, né, atachar ele à VPC. Tá? Então aqui nós vamos atachar ele à VPC Lab. Né? Quando eu clico aqui, ele vai me dar a VPC que não tem nenhum Internet Gateway ainda. Tá? Então eu vou selecionar esse cara e vou dar um Attach Internet Gateway aqui. Bom, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer agora, pessoal? Eu vou lá em rotas, tá? Em tabelas de roteamento. Vou pegar a minha tabela de roteamento pub e eu preciso criar um roteamento, preciso criar uma rota aqui, tá? Então, o que eu tenho de rota aqui já nessa minha tabela de roteamento da subnet pública? Eu tenho basicamente acesso à minha rede /22, tá? Então, tudo que tiver no /22, né, se eu criar outras subnets, basicamente eu já tenho acesso a esses recursos, eu consigo chegar nesses recursos. O que pode diferenciar de eu conseguir o acesso ou não é o network, o security group, no caso da AWS. Tá? Se eu tiver liberado o security group, eu consigo acessar, por exemplo, um SSH, né?
Se eu não tiver liberado, eu não consigo. Mas a rota já fala que eu posso alcançar qualquer recurso que está nessa rede aqui. Tá? O que eu preciso criar aqui para eu conseguir acessar a internet? Né? Eu preciso criar uma rota, né, utilizando o Internet Gateway. Então eu posso criar aqui, ó, do 00, né, para o meu Internet Gateway, tá? Para o meu Internet Gateway, ele vai localizar aqui, ó, IGPub, e eu vou salvar. Então, pessoal, tudo que eu colocar na minha VPC Lab, na subnet Pub, aqui na subnet A, eu vou conseguir acesso à internet. E da internet, se eu liberar no meu SG, no meu Security Group, eu consigo acessar a minha instância. Tá? Então vamos criar agora duas EC2. Nós vamos criar uma EC2 na subnet privada e uma EC2 na subnet pública. Tá? Então vamos lá. Launch Instance, não se apegue muito na criação de EC2 aqui, porque eu vou passar rapidamente pela criação. Né? O objetivo é entender a criação da VPC e das subnets, seja ela pública ou privada. Então, Launch Instance. Vou escolher aqui o Amazon Linux. Pegar uma maquininha pequena, Next. Basicamente, o que eu preciso me atentar aqui, pessoal, é a network, né, a VPC que eu vou colocar. Então, VPC Lab. E aí, a subnet que eu estou alocando. Nesse caso dessa VPC, eu tenho duas subnets criadas. Então, eu vou criar a primeira instância, a primeira EC2, na subpub A, que é a subnet pública. Tá? E aí tem um detalhe bem interessante aqui, né, que vocês vão observar, o auto-assign public IP. Tá? Quando eu estou trabalhando, quando eu estou criando uma EC2 numa VPC default, por exemplo, né, eu tenho aqui as opções de subnet para escolher, e na subnet existe uma configuração, vou pegar aqui a subnet default aqui da VPC default, que é o Modify Auto Assign IP Settings. Esse cara, na VPC Default e na subnet Default, ele vem assinalado. Então, qualquer instância, qualquer EC2 que eu colocar na subnet Default, na VPC Default, nessa subnet Default, automaticamente essa instância vai receber um Public IP. Tá? Se eu vier aqui, por exemplo, na minha subpub, e clicar com o botão direito e ir aqui em Modify, vocês vão observar que não tem, né, não está habilitado o Enable Auto Assign Public IP Address. E eu costumo deixar esse cara aqui desabilitado, tá? Por quê? Se eu habilitar esse cara, a minha instância EC2 vai receber um Public IP. Porém, esse Public IP, se eu desligar essa instância, essa EC2, eu dou um stop nessa instância, passa um dia e vou startar essa instância novamente. Esse Public IP que foi associado na criação da instância, eu vou perder ele. Tá? Então ele é dinâmico, é um Public IP dinâmico. Tá? Depois que a gente criar a instância EC2, eu vou mostrar aqui como que a gente faz para criar um Public IP, um Elastic IP, e associar esse Elastic IP à sua instância EC2. E assim você não vai perder esse IP, esse Public IP, caso você desligue essa máquina, caso você delete essa máquina, você consegue reutilizar esse Public IP. Tá? É importante você saber disso também. Então aqui na criação da EC2, nós escolhemos a VPC Lab, a subnet A Pub, é a primeira que nós estamos criando aqui. Eu vou dar um Next, deixar aqui padrãozão. Eu vou dar uma key aqui, uma tag, né? É name, e aqui EC2-pub, né? Porque a gente está criando lá na subnet pública. Next. Vamos ver aqui se eu tenho um security group. Eu não tenho, eu vou criar um aqui
sg-lab, sg-lab aqui só para a gente identificar. Vou deixar liberado aqui a 22 para o mundo. Não é uma boa prática, tá? Se você estiver utilizando um ambiente em produção, não faça isso. Vou dar um review. E launch. A chave eu já tenho aqui na minha máquina, no meu Linux aqui. A chave é basicamente essa aqui, a AWS PEN aqui, tá ok? Então eu já tenho ela. Launch instance. Falhou aqui, value sglab for parameter group name. Vamos voltar aqui. Não sei por que ele não deixou. Vamos tentar novamente aqui. Agora foi. Maravilha. Está criando lá a instância. Vamos criar agora a instância privada, né, da subnet private lá. Launch instance. Mesmo tipo de instância, né, com o mesmo SO. Instância pequenininha aqui só para a gente poder testar. Next. Agora VPC lab e a subnet PVT, que é a B. Tá? Aqui sem IP público, né? A gente continua sem. Vou dar um next. Disco padrãozão. A tag. Vamos colocar aqui a tag name EC2 -PVT. Next. Vamos selecionar aquele mesmo security group que a gente acabou de criar, deixar liberado para o mundo aqui, tá? Vocês vão ver que mesmo eu liberando para o mundo, né, na instância privada eu não consigo chegar, até porque eu não vou ter public IP, né? Review. Launch. Já tenho a chave. Launch instance. Então nós estamos criando aqui a segunda instância, que é a instância que está na subnet privada. Então, ele está criando aqui. Vamos aguardar aí a criação dessas instâncias e a gente faz aí os primeiros testes. Então, basicamente, pessoal, nós criamos uma VPC, criamos duas subnets, uma subnet chamada pub e uma subnet PVT, que é a privada. Criamos duas tabelas de roteamento, uma tabela de roteamento para a subnet pública, uma tabela de roteamento para a subnet privada e criamos um Internet Gateway que nós alocamos na subnet pública. Tá? Só para a gente resumir aqui o que foi feito, o que a gente fez. A EC2 de pub já está rodando, deu aqui os dois check já, tá? Se você observar aqui, ele não tem um public IP. Tá vendo? Ele não tem um public IP, ele tem lá o private IP já. E como que eu faço para alocar um public IP que não vai mudar nunca aqui, pessoal? Eu vou vir aqui em Elastic IP, ó. Elastic IP, allocate Elastic IP, tá? Vou colocar aqui em US-HT1, deixar padrãozão aqui. Vou dar um nome, né? Name. Vou colocar aqui, ó, app IP, só para a gente ter, né, um nome. Allocate. Tá aí, ó. Criou o IPzinho. O que eu preciso fazer agora? Action associate Elastic IP. E aí eu vou associar a minha instância, tá? Então eu deixo aqui instance e vou selecionar a minha instância pub. Ok? Vou clicar em Associate. E tá aí. Então vamos voltar aqui em Instance. Vamos dar um atualizar aqui. Selecionar a instância. E agora você vai observar que tem um public IP. Eu vou copiar esse cara e vamos tentar logar lá. SSH-i
a minha chave, o meu usuário ec2-user, arroba o IP da instância. Vou dar um Enter. Já bateu a chave lá, yes. Maravilha, já estou na minha instância, né, EC2 pública, tá? Então tá aqui, ó, 192.168.053, 192.168.053, o Private IP, tá ok? Bom, pessoal, por que eu sei que é pública, né? Porque eu consegui chegar nessa máquina, eu consegui alcançar essa máquina, né? Através de um Public IP, tá? E eu consigo, né? Através dessa instância, sair para a internet. Por exemplo, sudo-su. E se eu rodar aqui um yum, né? Yum update, eu consigo sair lá para a internet. Então, eu estou atualizando aqui a minha instância, né? Estou fazendo um update na minha instância, eu consigo fazer isso. Então, eu vou dar um não aqui só para a gente encerrar aqui. Bom, o que eu quero fazer agora, pessoal? Eu vou sair da instância, ó. Vou sair da instância, eu vou dar um cat na minha chave, vou copiar essa chave lá para dentro da instância. Então, vou dar um cat aqui. Vou copiar isso aqui. Vamos voltar lá para dentro da instância. O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero acessar, né? Eu vou criar a chave aqui. Então, key.pen. O que eu quero fazer? A gente vai acessar a nossa instância privada através dessa instância aqui. Como a gente está na mesma rede, a gente consegue chegar lá, tá? E como na SG, né, no Security Group da instância privada, eu tenho lá a liberação no SG da porta 22, né, com origem N, né, qualquer lugar, então na rede eu consigo chegar na minha instância privada, porque eu já estou na rede, mas publicamente eu não consigo chegar nessa máquina, porque eu nem tenho um Public IP, por exemplo. Tá? Então tá aí. Eu criei a chave aqui, chmod 400, para dar uma permissão nessa chave, mínima possível. E agora SSH, -i a chave, ec2-user, arroba, qual que é o IP da instância privada lá? 192.168.1.229. Vamos colar aqui. Yes. E está aqui, ó. Então a gente chegou na máquina, na EC2 privada. E aí qual que é a diferença, né? Eu não consigo chegar nessa máquina porque ela não tem um Public IP, tá? Mesmo se eu tivesse o Public IP e mesmo que está liberado para o mundo, eu não conseguiria chegar nessa máquina, tá? E aí, uma outra possibilidade de testar aqui, vamos dar sudo-su aqui e vamos dar um yum update. Eu não consigo atualizar essa máquina. E aí, nesse caso, já é um problema, né? Porque, maravilha, minha máquina ela é privada, ela está privada, mas aí se eu precisar fazer o update da instância, instalar algum recurso, ou através dessa instância sair para a internet, né, por quaisquer motivo, uma integração, qualquer coisa do tipo, eu não consigo sair, eu não consigo chegar na internet, né? E aí eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu dar um Ctrl+C aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Que mesmo se eu vier aqui, ó, né, em Elastic IP, allocate, vamos criar aqui um Elastic IP, vamos associar aquela instância lá, tá? PVT-IP, só para a gente saber qual que é o IP aqui.
Aqui, ó, action associate, vamos associar aquela instância lá. Aqui, ó, pvt associate. Mesmo associando aqui o IP, ó, ela vai ter agora um IP público. Vamos imaginar que alguém fez alguma bobagem, né? Colocou o IP público. pvt. Tá aqui, ó, agora ela tem um IP público. Vamos sair da instância aqui. E vamos tentar chegar nessa instância. Ó. Vou apagar o IP, a chave é a mesma que eu estou utilizando, e estou colocando o IP da minha EC2 PVT. Vou dar um Enter, e eu não vou conseguir chegar nessa instância. Essa instância, pessoal, ela está lá com Public IP, né? Está com Public IP. No Security Group, né, o meu Security Group tem aqui, ó, porta 22 liberada para o mundo. Né? Porém, essa instância ela está numa subnet, né? Numa subnet privada. Né? Tá aqui a minha subnet, ó. Subnet privada. Tá? Mas nós temos um problema a ser resolvido ainda, que é quando, né? Deixa eu acessar outra instância lá. Acessar a instância pública e da instância pública vou acessar a instância privada. O problema que eu tenho aqui é que eu não consigo sair, né, para a internet, tá? Eu não consigo. Sudo su. Eu não consigo sair para a internet. Isso é um problema porque eu preciso atualizar, eu preciso instalar pacotes, eu preciso administrar o meu Linux aqui e eu não consigo sair para a internet. Como que eu faço isso então? Né? Voltando aqui na AWS, VPC, nós precisamos de um cara chamado NAT Gateway. Tá? Então nós vamos criar um NAT Gateway. Isso aqui o pessoal costuma a criar uma certa confusão. Tá? Então vamos criar um NAT Gateway. O NAT Gateway, pessoal, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos associar o nosso NAT Gateway a uma subnet pública, tá? Da nossa VPC lá. Então, a subnet pública tem acesso à internet, beleza? Então, o nosso NAT Gateway precisa ter acesso à internet. Então, eu estou associando a pub A, que tem acesso à internet. Esse NAT Gateway, ele vai receber um Public IP e um Private IP, tá? Então é importante que você saiba disso. O seu NAT Gateway vai numa subnet pública, onde ele vai ter um Public IP, um Elastic IP na realidade, e um Private IP. Vou dar um Create NAT e isso vai acontecer naturalmente, tá? Então, o meu NAT Gateway foi configurado, foi associado a uma subnet pública. O que eu preciso fazer agora para que a minha subnet PVT consiga sair para a internet, mas não nada que esteja fora da minha rede consiga chegar, né? Um acesso público não consiga chegar à minha máquina, à minha instância, porque ela está numa subnet privada, tá? Então eu vou criar aqui uma rota na minha tabela de roteamento privada. Vou clicar em Routes, tá? E vou criar aqui, né? Eu tenho só uma rota que é para a rede, vou criar mais uma rota aqui. Add. Vou criar uma regra para N, né? O destino é N. E aí eu vou utilizar o NAT Gateway. Tá?
agora eu estou criando uma rota na minha tabela de roteamento privada, onde está apontando o destino, qualquer destino, né, qualquer lugar, utilizando o meu NAT Gateway. Tá? Vou dar um save. Tabela de roteamento privada, criando uma rota para o NAT Gateway que está na subnet pública. Beleza? Vamos voltar aqui para a instância. Vamos tentar dar um YUM update. Ainda não. Por quê? Não fique ansioso, porque ele demora um certo tempo para propagar, tá, pessoal? Isso leva um tempinho aí, tá? Tem um pequeno delay aí, tá? Então aqui na PVT, rotas, eu tenho a minha rota aqui para o NAT, que está lá na pub, e eu tenho, né, a subnet associada, né, a minha subnet PVT associada a essa tabela de roteamento aqui, tá? Vamos voltar aqui e vamos... já está funcionando. Ó. Então, ó, só para vocês verem novamente, né, se eu der um YUM update aqui, ó, na EC2 privada, tá? Na EC2 privada, eu consigo agora dar o YUM update, ó. Consigo dar o YUM update, ó. Posso dar yes aqui, e ele vai fazer lá o update, tá? Então, agora nós temos lá, né, naquele desenho, exatamente uma VPC, né, com uma subnet privada e uma subnet pública, tá? E se eu pegar aqui, pessoal, vou sair agora, tá, das instâncias, sair da instância privada, né? Sair da instância privada, eu estou agora na instância pública, que a gente faz o acesso remoto nela, e vou sair também dessa instância pública aqui, ó. Sair. E agora, se eu pegar, por exemplo, o meu IP da minha instância privada, né? Vamos pegar aqui, ó, se eu pegar o IP da minha instância privada e tentar fazer um SSH lá, será que eu vou conseguir acesso? Porque agora eu tenho o NAT Gateway? Não. Essa instância ela continua privada, né, para acessos externos. Tá? O acesso externo não consegue chegar nessa instância, apesar dela ter um IP público, né, um Elastic IP, apesar de o SG, né, o Security Group dela estar liberado para N, né, eu não consigo chegar a alcançar essa instância porque ela está numa subnet privada. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Nós criamos a VPC aqui na AWS, criamos uma subnet pública, criamos uma subnet privada, criamos lá o Internet Gateway, o NAT Gateway e a tabela de roteamento aí para gerenciar esse roteamento. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.